E a primeira pergunta é, agora em julho o senhor vai lançar o novo PAC. O senhor havia pedido para os governadores apontarem as principais prioridades de obras para realmente startar esse programa. O que veio? Débora, apenas uma explicação. Quando nós fizemos a transição no final do ano, coordenada pelo Alckmin, nós descobrimos que o Brasil tinha 14 mil obras paradas. Dentre essas obras, 4 mil obras eram obras de escolas. Dentre essas 4 mil de escola, 1.700 eram creches. Então, nós estamos num processo, primeiro, de retomar todas as obras que estavam paradas, que estão em condições de serem retomadas, e, ao mesmo tempo, nós convidamos os governadores por duas razões. Primeiro, para restabelecer a relação entre os entes federados. O governo anterior não conversava com o governador, ele brigava com o governador. E eu acho que não é possível a gente governar o Brasil sem conversar com governadores e sem conversar com prefeitos. Então, o que nós fizemos no mês de janeiro? Nós convidamos os 27 governadores e pedimos para eles que nos apresentassem os projetos de obra de infraestrutura na área da saúde, na área da educação, na área da rodovia, ferrovia, aquilo que ele entendia que fosse principal para o seu Estado, para que a gente construísse um programa de desenvolvimento e, com isso, a gente construir PPP, a gente atrair investimento externo direto para o Brasil e a gente discutir tanto o dinheiro do orçamento quanto o financiamento via bancos públicos. Isso está pronto. Nós pretendemos lançar agora, na segunda quinzena de julho, esse PAC. E junto com ele vamos lançar o Minha Casa Minha Vida número 2, que serão mais 2 milhões de casas novas entregue ao povo trabalhador e mais 186 mil casas que estavam paradas, que a gente vai voltar a construir essas casas. Já entregamos 10 mil e nós vamos entregar todas elas, porque todas que tiverem condições a gente vai entregar. Você sabe que o PAC que nós lançamos em fevereiro de 2007, ele foi o maior programa de infraestrutura que esse país conheceu. E nós agora vamos fazer outra vez um grande programa de infraestrutura para ver se a gente tira o atraso do Brasil, sabe, na questão do transitar da nossa riqueza, dos nossos produtos agrícolas, da nossa indústria, e fazer com que o custo do Brasil diminui e facilite com que as pessoas possam ganhar um pouco mais, chegando mais rápido os nossos produtos nos países de origem. Esse PAC, eu acho que será uma coisa extremamente importante, porque com ele nós vamos, inclusive, colocar a questão da transição energética. Nós queremos fazer um grande programa de investimento em eólica, em biomassa, em solar, em hidrelétrica e, mais ainda, no hidrogênio verde, que é uma coisa que está ficando na moda agora, e nós estamos construindo parceria com vários países do mundo na produção de hidrogênio verde. Então, o PAC é isso. O PAC é o seguinte, o PAC é dizer, o Brasil está de volta, o crescimento econômico está de volta, o salário está de volta e a melhoria da qualidade de vida do povo está de volta. É isso. Já sabe quanto de dinheiro disponível, pelo menos para esses próximos 4 anos, enfim, para esse ano, para o ano que vem, vai ter para o PAC agora? Não, ainda, como o programa não foi me apresentado totalmente, eu ainda não tenho os números. Mas serão bilhões e bilhões de reais. Débora, você tem noção do que está acontecendo no Brasil? Durante 4 anos, o governo anterior investiu em obra de infraestrutura 21 bilhões em 4 anos. Só este ano, nós vamos investir 23 bilhões de reais. Ou seja, em 6 meses, nós fizemos mais investimento do que fizeram todo o ano passado. E o que isso faz acontecer? Na medida que o dinheiro começa a circular, na medida que o dinheiro começa a rodar na mão das pessoas, a gente começa a perceber que a economia vai crescendo, as pessoas vão ficando mais felizes, as pessoas vão tendo emprego, as pessoas vão tendo salário. E é esse Brasil que eu quero entregar em 2027 para o povo brasileiro. Um país mais desenvolvido. Você está lembrado que quando eu deixei em 2010, o Brasil crescia 7,5% ao ano. Então, nós vamos fazer esse país voltar a crescer. Sua meta é 7,5% ao ano nos próximos 4 anos? Veja, o que eu prometo é o seguinte, é que nós vamos estabelecer uma parceria com o governo dos estados, com os prefeitos, com a iniciativa privada, porque nós queremos construir muitas PPPs, e, ao mesmo tempo, nós vamos colocar nossos ministros para viajar no mundo e apresentar um pacote de projetos.
Os Emirados Árabes querem fazer investimento no Brasil, eles vão conhecer o projeto. A Arábia Saudita quer investir no Brasil, vão conhecer o projeto. A China quer investir no Brasil, vão conhecer os nossos projetos. Aliás, você está vendo que a indústria automobilística, aos poucos, ela está sendo retomada e estão vendendo mais carro. A Volkswagen, que estava fechando, anunciou novos investimentos no Brasil. Uma empresa chinesa anunciou terça-feira a construção de carros elétricos em Salvador. E mais importante ainda é que nós estamos percebendo que o BNDES, que antes não tinha gente procurando, sabe, para apresentar projetos de investimento, agora nós já temos só este ano 41 bilhões de reais de procura de novos projetos, numa demonstração de que as pessoas voltaram a acreditar no Brasil. E é isso que nós precisamos, as pessoas acreditarem no Brasil, porque tem 3 palavras que eu digo sempre. Primeiro, o governo tem que ter credibilidade. Segundo, o governo tem que garantir estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade social e estabilidade jurídica. E terceiro, tem que ter previsibilidade para as pessoas saberem o que fazer nesse país. E é isso que eu estou prometendo para você. Nós vamos garantir ao povo brasileiro de que esse país vai voltar a ser um país feliz. Um pilar importante também para o desenvolvimento do Brasil, segundo especialistas, e até seu ministro da Fazenda dizem, é a reforma tributária. Gostaria de saber se o senhor acha que esse texto que está sendo analisado pela Câmara neste momento, ele é um bom texto, presidente? Olha, certamente não é o texto perfeito que quer o Haddad. E certamente não é o texto que quer a Câmara. É o texto que vai ser possível construir, porque uma reforma tributária envolve 203 milhões de interesses. Quando todo mundo fala em reforma tributária, todo mundo fala em diminuir a carga tributária, todo mundo fala na criação do IVA. Sabe? O que acontece é que quando você coloca o papel na mesa, aparece 203 milhões de ideias, e aí você tem que ter habilidade, conversar, discutir, para construir um texto que possa dar ao Brasil, da mesma forma que a gente pode tentar diminuir a carga tributária, a gente consiga fazer uma política tributária tão séria que diminua a sonegação. Isso significa que, mesmo a pessoa pagando menos, mas muito mais gente pagando, o Estado vai arrecadar mais. É com essa ideia fixa que nós trabalhamos. O senhor entra nesse corpo a corpo para a aprovação da reforma tributária? Não, por enquanto não foi preciso, porque o Haddad está jogando bem. Se o Haddad fosse jogador de futebol e tivesse a convocação da seleção agora, certamente ele seria convocado para a seleção, porque ele está jogando de uma forma extraordinária, tendo muita paciência, conversando com as pessoas, fazendo as negociações que tem que ser feitas, porque, na verdade, nós fizemos uma negociação com a Câmara para aprovar a PEC antes da gente tomar posse. É um fato inédito no mundo, um governo começar a governar antes de tomar posse. E nós começamos fazendo uma PEC para poder mexer no orçamento que desse para a gente trabalhar esse ano, porque não tinha orçamento. E o Haddad está fazendo um papel extraordinário. Eu acho que o Haddad vai ser uma extraordinária surpresa nesse país na área econômica. E, presidente, para essas aprovações e tantos outros projetos de interesse do governo e, consequentemente, do país, precisa do apoio do Congresso, obviamente, e há uma demonstração de interesse de partidos que a gente chama de centrão, mas de participar mais, de ajudar o governo a governar, participar dessa governança. Mudanças pontuais em ministérios, até para acomodar os interesses políticos, virão? Veja, Débora, na política você tem que ter habilidade de lidar de acordo com a correlação de força que está estabelecida no Congresso Nacional, que é resultado da manifestação da sociedade brasileira nas últimas eleições. Não adianta você gostar ou não gostar do Congresso Nacional. O que você tem que lembrar é que no dia da eleição o povo votou nas pessoas que estão aí. O povo votou no Lula, o povo votou no senador, votou em deputado. Então é com essa gente que você tem que negociar. Não é com quem ficou de suplente ou com quem não se elegeu. Então você tem que negociar. Eu acho que nós não teremos problema. Você sabe, Débora, que eu não cuido do Centrão. Eu não costumo utilizar a palavra Centrão. Centrão é um apelido que se deu no momento histórico que eu estava como deputado na Constituinte, quando foi criado o Centrão, que era para evitar que a gente tivesse muitos avanços na área social. Mas eu costumo lidar com partidos.
Eu costumo conversar com o partido. Então, a orientação que os líderes do governo têm no Congresso Nacional é conversar com todos os partidos, independentemente, sabe, da definição ideológica do partido, se ele é oposição, se ele não é oposição. A gente vai conversar com todo mundo que tem voto no Congresso Nacional. Porque para aprovar as coisas que nós queremos, nós precisamos de votos. E o PT sozinho não tem os votos. O PT e a esquerda não têm os votos. Então você conversa com quem tem voto. O Progressistas quer conversar, quer participar mais do governo e falou-se eventualmente deles participarem, por exemplo, no desenvolvimento social. O senhor acha que é uma possibilidade? Ô, Débora, não é a pessoa que quer vir para o governo que escolhe o cargo. Quem escolhe o cargo é o governo. Se eu tiver que fazer acordo com um partido político, eu vou dizer para ele, eu tenho tal cargo, tal ministério, eu quero saber se você quer participar ou não. Porque senão você não governa. Não é o partido que é dono do ministério, é o governo que é dono do ministério. A escolha é do governo. E eu sou favorável que a gente faça os acordos necessários para garantir a governabilidade do governo. Porque você não pode, cada votação, você ter uma briga, ter uma guerra. É melhor que você estabeleça uma certa tranquilidade. Eu estou feliz porque eu estou percebendo que muita gente que era comentado há 6 meses atrás como grande oposição ao governo, como sendo coisa, as pessoas querem conversar. Porque eu não vou apresentar... Como quem, por exemplo? Ô, Débora, eu não vou apresentar nenhum projeto do meu interesse. Eu não tenho projeto do meu interesse. Os projetos que eu estou apresentando são projetos de interesse do povo brasileiro. E eu quero fazer um chamamento, e tenho conversado com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes. O meu chamamento é para que todos passem para a história como o Congresso Nacional, os deputados e senadores que ajudaram a transformar esse país, que ajudaram a extirpar o ódio desse país e colocar mais sensibilidade, mais fraternidade, mais amor na mesa, porque é isso que o país está precisando e é isso que nós vamos construir. Certo. O senhor tem sido convidado para fazer muitas visitas pelo mundo, faz muitas viagens dentro do Brasil também, mas de vez em quando o senhor mesmo teve a iniciativa de comentar uma dorzinha que o senhor sente na perna. Eu queria saber se o senhor vai fazer a cirurgia? Não, veja, esse é o tipo da cirurgia que é o paciente que escolhe, não é o médico que decide. É? Eu fui orientado o seguinte, o fêmur, quando ele está desgastado, ele vai doendo, você vai se virando, você vai encontrando um jeito. Por enquanto, eu não penso em fazer cirurgia, mas eu já conversei com pessoas que fizeram cirurgia. A senadora Leila, sabe, ela mesma já fez essa cirurgia, ela é uma das que me dá conselho. Faça, porque quando você fizer, você vai ir para o céu, porque não vai doer mais, você não vai sentir mais nada. Esses dias eu fui cortar o cabelo e conversei com um jovem que corta o meu cabelo, ele fez a operação, sabe, do quadril. Falou, presidente, eu fui para o céu. Eu não conseguia mais andar e eu agora posso até correr e fazer ginástica. E por que então, você está resistindo? Por enquanto eu não estou nessa fase, sabe, por enquanto eu ainda tenho que andar. Eu ainda tenho, Débora, que eu vou, no próximo dia 15 eu tenho que ir para Bruxelas, porque vai ter a reunião da União Europeia com a CELAC. Depois eu tenho que ir para a África do Sul na reunião dos BRICS em setembro. Depois eu tenho que ir para a Índia na reunião do G20. Sabe? Então, e depois eu ainda tenho que ir em fevereiro ou janeiro na reunião da União Africana. Então, são reuniões imprescindíveis para um país do tamanho do Brasil que quer ficar inserido na comunidade estrangeira. O Brasil é um país extraordinário porque a gente não tem contencioso com nenhum país do mundo. Todo mundo gosta do Brasil. Todo mundo quer ficar bem com o Brasil. E eu tenho que aproveitar a relação de amizade que eu fiz nos 2 primeiros governos, a respeitabilidade que nós conquistamos nos outros governos, sobretudo agora na questão da discussão sobre a questão do clima. O Brasil tem muita credibilidade. Quando eu vou numa reunião, Débora, eu falo o seguinte, olha, o Brasil, energia elétrica, 87% da energia elétrica brasileira é limpa. O restante do mundo é só 27%. Do combustível como um todo, mais energia elétrica, o Brasil tem 50% de energia renovável. O mundo inteiro só tem 15%. Então, o Brasil tem a autoridade moral de, nessas reuniões, mostrar que o Brasil, em se tratando da questão do clima, o Brasil vai longe.
Nós temos uma reunião em agosto com todos os países da América do Sul, em Belém, para discutir a questão da preservação da nossa floresta. Nós vamos trazer a Indonésia para participar, vamos trazer os 2 Congos para participar, que são os países que têm a maior quantidade de florestas em pé. E o que é que nós queremos discutir? Nós queremos chegar nos Emirados Árabes, na COP28, com um projeto único dos países que têm floresta para dizer ao mundo: nós temos o que preservar. Agora, para preservar isso, é preciso que vocês contribuam, porque nas nossas florestas moram 50 milhões de pessoas. E essas pessoas comem, essas pessoas querem trabalhar, essas pessoas querem ter acesso a bens materiais, e nós precisamos garantir que eles sejam tratados com muita dignidade. Daí, o mundo rico tem que cumprir aquilo que promete. Desde 2009, que o mundo rico prometeu 100 bilhões de dólares por ano, e até hoje não cumpriu. E o senhor está cobrando, né? Cada reunião o senhor cobra mesmo. Eu estou cobrando porque senão as coisas não funcionam. Primeiro, nenhum país rico cumpre aquilo que acerta. O protocolo de Quioto não foi cumprido por ninguém. O Acordo de Paris não foi cumprido por ninguém. Então, eu, inclusive, estou defendendo uma governança mundial, que pode ser a ONU, com mais representatividade, que ao tomar uma decisão sobre a questão do clima, seja obrigatório os países colocar em prática. Porque se depender da discussão interna do Congresso Nacional, a gente muitas vezes não consegue aprovar. Entendi. Então, com esse tanto de viagens agendadas, acho que ficar umas 2, 3 semanas de molho atrapalha um pouco essa rotina, né, presidente? E é interessante porque essa postura do Brasil, desde que o senhor assumiu esse 3º mandato, em relação ao mundo, acho que é consenso, né? Enfim, o trabalho que o senhor está fazendo, a recepção que o senhor tem, o SBT viaja, todas as viagens atrás do senhor. Mas o senhor sabe que tem um assunto que acabou, nos últimos anos, aí, entrando em mesa de bar, almoço, de família, até que ninguém falava de política externa, que é negócio de Venezuela. Queria saber o seguinte: o senhor falou e deu uma confusão danada, que o senhor falou, democracia às vezes é relativa. O que o senhor quis dizer com isso? É porque a democracia é uma em cada país, ou seja, a democracia no mundo, veja, por que o Assange está preso? Você poderia me explicar por que a imprensa que reclama tanto da falta de liberdade de imprensa, que clama tanto por liberdade, alguém pode me explicar por que o Assange está preso? Ele deveria ter recebido o Prêmio Nobel de Defesa Jornalística, porque ele fez uma denúncia dos Estados Unidos investigando os outros países. Inclusive a presidenta Dilma Rousseff foi investigada, inclusive a Angela Merkel, presidente da Alemanha, primeira-ministra da Alemanha. O Assange denunciou, ao invés de punir o jornal, punir o jornalista. Ou seja, então o que eu acho? Cada um de nós compreende a democracia do jeito que a gente quer ver. Aqui no Brasil eu vejo a democracia de um jeito. E eu a exerço, porque eu duvido que alguém exerça a democracia com mais plenitude do que eu. Nós vamos fazer conferências nacionais, todas que for necessárias. Eu já tinha feito 74 conferências nacionais para que o povo decida. Estou fazendo um PPA popular, ou seja, a Simone Tebet e o Márcio estão viajando o Brasil inteiro, são 27 assembleias populares para aprovar uma proposta de plano plurianual. Uma demonstração de que a gente não tem medo de democracia. O que eu acho é que cada país tem que decidir o seu destino. A democracia americana é uma. Né? A gente se esquece que a Hillary Clinton teve mais voto do que o Trump, mas ela perdeu as eleições. A gente se esquece que o Al Gore teve mais votos que o Bush e perdeu as eleições. Isso ninguém questiona. Ou seja, então o que eu acho é o seguinte: eu tenho o Brasil com 203 milhões de habitantes para me preocupar. Eu tenho 33 milhões de pessoas passando fome. Eu tenho milhões de pessoas desempregadas. Então eu não quero priorizar a Venezuela, eu quero priorizar o Brasil. A Venezuela é um problema dos venezuelanos, a Cuba é um problema dos cubanos, os americanos é um problema dos americanos. E o Brasil é um problema de nós brasileiros, e é isso que eu quero cuidar com muito carinho. Desenrola Brasil, presidente. Acho que ficou bem explicadinho quando vocês lançaram, né, essa questão do faixa 1 para o Desenrola. Dívidas até R$5.000, taxas de até R$1,99 mês de juros e renda até 2 salários mínimos. Tem uma outra faixa, que é a faixa 2, que vocês vão detalhar ainda mais. Queria saber se o senhor consegue detalhar alguma coisa para a gente. Na verdade, esse programa atrasou por conta de um aplicativo que tem que ser feito para a gente colocar em andamento. Me parece que foi a Bolsa de Valores que ficou de fazer o aplicativo.
porque eu não sei, internamente acho que não houve condições de fazer. O que é grave, Débora, é que nós temos 72 milhões, sabe, de brasileiros devendo. E não são dívidas grandes, são dívidas pequenas. São pessoas que muitas vezes compraram alimento no cartão de crédito. São pessoas que devem a conta d'água, são pessoas que devem a conta de luz. Então, o que nós estamos tentando fazer é tentar encontrar a melhor fórmula possível para a gente legalizar outra vez a vida dessas pessoas e elas voltarem a ser cidadãos e cidadãs de primeira categoria, poder comprar outra vez uma coisinha fiado, para pagar em 5 meses, para pagar em 4 meses, que é o que todo mundo faz. Então, eu acho, veja, que nós estamos quase no ponto de fazer a apresentação do programa, nós estamos só aguardando um aplicativo que vai permitir a gente colocar em funcionamento o programa. Mas essa faixa 2, ela é para dívidas ou renda, eu não entendi direito lá na portaria, de até R$20 mil. É dívidas ou é faixa de... Não, veja, depende. Veja, depende da dívida e depende por que as pessoas fizeram a dívida. Sim, sim. Crédito imobiliário, por exemplo, não entra, No primeiro momento, a gente vai pegar as pessoas menores, que são a grande maioria, são dívidas pequenas, até R$2 mil, até R$5 mil. É o tipo da pessoa que a dívida tem mais penduricalho do que dívida. É uma pessoa que gastou R$2 mil, mas que entra juros, entra não sei das contas, vai para R$5 mil. Essa pessoa não pode pagar. E não vai pagar se a gente não ajudar. Então, nós estamos, inclusive, criando um fundo garantidor para que a gente possa ser avalista dessas pessoas e a gente cobrir isso. É o papel. Eu acho que a gente ainda vai ter que discutir um pouco mais, mas eu tenho fé em Deus que a gente possa apresentar isso no mais tardar, no mês de setembro, para a gente poder, sabe, apaziguar a mente do povo brasileiro que está devendo. O senhor lançou agora recentemente o Plano Safra, o empresarial, que é mais voltado ao agronegócio, e também o outro Plano Safra, no outro dia, para a agricultura familiar, para os pequenos produtores. O senhor acha que depois, com essas condições especiais de juros, os tipos de financiamento também, a postura do agronegócio melhorou em relação ao senhor? Eu não me preocupo com isso, Débora. Sinceramente, eu não me preocupo. O agronegócio nunca votou em mim. Nunca votou em 2002, nunca votou em 2006, nunca votou em 2010. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é que nós fizemos um plano agrícola, um plano safra, para atender aos interesses soberanos do país, sabe, que atinge o agronegócio. Foram 364 bilhões de reais, 27% maior do que o último, sabe? E eu nunca vou perguntar se o cara votou em mim, se o cara vai gostar de mim ou não vai gostar. O Plano Safra está aí para atender a agricultura brasileira. Da mesma forma, nós fizemos um plano de 71 bilhões para a pequena e média agricultura e agricultura familiar, que estão responsáveis pela produção de parte dos alimentos que vai na mesa nossa, na sua, na minha e na mesa do agronegócio. Um cidadão que tem 20 mil alqueires de soja, ele não cria uma galinha caipira para ele comer, ele vai ter comprado um pequeno. Ele não cria um porquinho, ele vai comprar do pequeno. Então, o que nós queremos é que a agricultura esteja tranquila, produzindo, feliz, para que o Brasil possa continuar crescendo. Mais ainda que eu vou fazer, eu anunciei que esse negócio de invasão de terra vai acabar, porque nós vamos apresentar um projeto de propriedades improdutivas. Tá? Então, esse projeto de propriedade improdutiva, levantado pelo INCRA, levantado pelo Instituto de Terra de cada Estado, vai permitir que o governo tenha uma prateleira de projetos. Tá? Se alguém quiser trabalhar no campo, nós vamos dizer, está aqui, tem terra em tal estado, tem terra em tal cidade, tá? Vamos trabalhar. A partir de quando? Hein? A partir de quando o senhor acha que essa prateleira de não, projetos porque estará... tem que ser feito um levantamento pelo Instituto, ainda vai... O INCRA tem que preparar uma estrutura, conversar com os estados. Não tem importância que demore mais uns meses, mas o que é importante é que quando a gente anunciar, ele seja um projeto forte. E mais ainda, nós estamos fazendo um levantamento também, sabe, no patrimônio nacional, para toda e qualquer propriedade, sabe? Ou seja, próprio público que esteja sendo utilizado, que esteja invadido, que esteja com barraco, nós vamos distribuir isso para o povo, vamos dar escritura definitiva para o povo. É preciso que o governo não fique guardando imóveis para juntar barata, rato nas grandes cidades. Se tiver prédio em condição de recuperar para fazer habitação, a gente vai fazer habitação popular, porque nós queremos, de uma vez por todas, acabar com o déficit habitacional desse país.
Presidente, inelegibilidade do Bolsonaro. Como o senhor avalia essa decisão judicial? Olha, eu não discuto decisão do judiciário. O ex-presidente, ele vai ter muitos processos. Ele sabe que ele vai ter muitos processos, porque ele sabe que ele provocou muitos processos. Esse país, desde a proclamação da República, nunca teve alguém tão insano exercendo o cargo de presidente. Nunca teve alguém tão insano. Alguém de muita irresponsabilidade. Então, os processos vão aparecendo agora. Sabe? Eu não julgo, porque tomou uma decisão, ele tem direito de recorrer. Sabe? Mas distensiona o governo, até a maneira de governar? Não, a mim não me preocupa. A mim não me preocupa. Sabe? Isso é um problema da justiça com o ex-presidente, ele que contrata os seus advogados, ele que se defenda, e vamos seguir. A minha preocupação não é com os processos do Bolsonaro, a minha preocupação é com meus compromissos com o povo brasileiro prometido durante a campanha. E eu quero cumprir cada um deles, porque eu aprendi com a minha mãe de que a gente tem que falar olhando no olho da pessoa, porque a verdade não está na boca, a verdade está nos olhos. E eu quero que as pessoas saibam que nós vamos tirar esse país do miserê em que nós encontramos eles e fazer esse país voltar a ser feliz. O senhor assumiu há 6 meses e, não sei se o senhor já sabe, mas muita gente fica questionando se o senhor não vai mesmo concorrer à reeleição, como o senhor disse, que poderia ser uma possibilidade. O senhor disse que vai viver até 120 anos, daria tempo. Débora, se eu discutisse isso, seria irresponsabilidade. Esses dias eu fui a Hiroshima e encontrei com o presidente Biden, e eu perguntei para o Biden se era verdade que ele ia concorrer. Ele falou, vou. Eu falei, isso é um estímulo, isso é um estímulo. Eu sou mais novo do que ele. Mas veja, se a gente fosse discutir isso agora, seria irresponsabilidade. Eu estou no começo do mandato. Eu tenho 3 anos e meio pela frente, então eu tenho que trabalhar. A única coisa que eu posso prometer ao povo brasileiro, Débora, é que eu tenho muita vontade, muita disposição, muita saúde, e eu quero dedicar toda essa vontade minha para a gente reconstruir esse país. Fazer as pessoas voltarem a sorrir na rua, fazer as famílias voltarem a se cumprimentarem, fazer as famílias voltarem a se reunir em época de Natal. Ninguém precisa brigar por causa de candidato, ninguém precisa brigar por causa de partido, ninguém precisa brigar por causa de futebol, ninguém precisa brigar por causa de religião. A gente tem que simbolizar um humanismo fraterno. A gente tem que aprender a gostar das pessoas como elas são e não querer que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. Se a gente tiver abertura suficiente para compreender o mundo do outro e tentar conviver com isso, o Brasil vai ficar em paz. É porque quando o senhor diz, olha, não vou ser candidato, a fila automaticamente já se forma. Não, deixa, aí é até um conselho. Quem acha que pode ser candidato com muita antecedência, termina não sendo candidato. As pessoas que trabalham comigo sabem o seguinte, todo mundo que tem acima de 35 anos no Brasil pode ser candidato a presidente da República, todo mundo pode ser. Agora, as pessoas têm que saber o seguinte, se der um passo além das pernas, sabe? Se der um passo fora de hora, as pessoas que queriam ser candidato a presidente, às vezes não serão candidato a nada. Então é importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes de tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que ele tiver a convenção partidária, que ele quiser ser candidato e se afastar do governo, ele pode ser candidato, todo mundo pode ser candidato. Agora, o dado concreto é que eu trabalho muito para que o governo tenha um candidato. Por que eu trabalho para o governo ter um candidato? Porque eu acho que um presidente da República que tem um mínimo de competência, ele não perde a eleição, se ele tiver no mandato. O outro cidadão que foi presidente, ele gastou entre desoneração, entre um monte de coisa que ele fez, o equivalente a quase 60 bilhões de dólares. Ele jogou dinheiro pelo ralo. Ele jogou dinheiro, ele distribuiu dinheiro para motorista de táxi, para motorista de caminhão, para quem não tinha direito. Sabe? Ele fez a farra do boi, crédito para quem não pode pagar. Então, nós não vamos fazer isso. O nosso símbolo é seriedade. É seriedade. Nós queremos fazer com que esse país reconquiste a credibilidade internacional, a credibilidade nacional
E na hora que as coisas estiverem andando bem, como eu acho que já começaram a andar, a inflação está caindo, o preço do alimento está caindo, a carne está caindo, a picanha daqui a pouco já vai ter, sabe, na mesa do trabalhador, sabe, a verdura está caindo, as coisas estão acontecendo aos poucos e a gente não precisa ter pressa, sabe? A democracia e a governança é como uma planta. Você plantou, ela tem o tempo de crescer, você tem que irrigar para ela poder crescer forte. Esse é o meu papel nesse instante, é fazer o Brasil voltar a ficar forte, é fazer o Brasil gerar emprego, é fazer o Brasil pagar salário, é fazer o Brasil respeitar a dignidade do ser humano. Presidente, eu preciso encerrar, que foi o combinado com a sua assessoria, mas eu não posso sair sem te perguntar o que o senhor achou do Diniz na seleção. Olha, você sabe que eu sou fã do Diniz. Gosta desse futebol diferente? Sabe o que eu gosto? Eu gosto da criatividade do Diniz. Eu gosto da personalidade do Diniz. Sabe, eu acho que é uma chance boa e eu acho que ele vai aproveitar bem. O problema não é o Diniz, o problema é que a gente não tem hoje a qualidade dos jogadores que a gente já teve em outras épocas. Nós estamos numa entre-safra não muito boa, né? A molecada sai do Brasil com 16 anos, 17 anos, 18 anos e só volta com 36, 37, 38. Ou seja, nós apresentamos um trabalhador no ápice e o contratamos aposentado. Eu não sei se o Diniz vai conseguir montar uma boa seleção. Ele tem personalidade, ele tem criatividade e ele tem comando do vestiário. Em futebol, o técnico tem que comandar o vestiário, porque é no vestiário que acontecem as brigas, as discussões, as desavenças. Eu acho que o Diniz terá competência para isso. E o Ancelotti depois treinando a seleção para a Copa? Olha, eu gosto do Ancelotti, mas é o seguinte, ele nunca foi técnico da Itália. Eu acho que se ele fosse resolver o problema do Brasil, por que não resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo? É muito fácil. O Real Madrid não é seleção. É que é muito fácil de dirigir um time na Europa com 11 jogadores de seleção. Duro é chegar aqui e pegar o Corinthians e dirigir o Corinthians. Eu quero ver se o Lancelotti daria um jeito no Corinthians aqui hoje. Meu Corinthians está muito sofrido. O Luan devia rescindir? O Luan devia rescindir? Acho que faz tempo que esse moleque parou de jogar bola. Ele não quer jogar. Ele deixou de ser profissional. O Corinthians não pode continuar pagando 900 mil reais para ele, ou até mais do que isso, para ele, sabe? Eu acho que era melhor que ele tomasse uma decisão na vida dele e saísse, e fosse procurar outro caminho. Presidente, muito obrigada por essa entrevista e espero o senhor numa próxima oportunidade. Obrigado, Débora, e até outra oportunidade. E obrigada a você. Até mais.